Oi gente, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, caiu aqui de paraquedas, sejam todos muito bem-vindos. Como vocês viram aí no título do vídeo, né, gente, hoje eu vou estar falando um pouco, né, da minha história, né, do que aconteceu comigo, né, para que sirvam também de alerta para outras pessoas, para outras meninas, né. Não é uma história feliz, né, mas foi uma experiência que aconteceu comigo na minha vida e que serviu também de alerta para mim, né, não confiar nas pessoas. Eu não caia mais, né, nesses relacionamentos abusivos. Então, gente, eu vou resumir um pouco da história, porque a história é longa, né, então vou dar uma resumida, tá? Então, gente, como vocês já sabem, né, eu tive meu filho, fui mãe solo, né, não tive apoio, né, do pai, eu criei meu filho praticamente sozinha, né? Eu morava com a minha avó de favor, e ela me ajudou muito, né, na minha gravidez, até eu ganhar meu filho, porque eu não tinha pra onde ir. Então a minha avó me ajudou muito, né, me apoiou muito. Eu sou muito grata. E, resumindo, meu filho fez 1 ano, né, 1 ano, acho que tinha 1 ano e 3 meses. E aí eu resolvi ir atrás do pai pra poder acertar com ele a pensão, né, porque eu queria procurar justiça, mas aí eu pensei em procurá-lo pra conversar primeiro, né, pra ver se eu conseguia um acordo com ele ou eu teria que ir para a justiça, né? E aí eu decidi ir lá na cidade onde ele morava, procurei, não encontrei ele, né, no endereço que eu tinha, não encontrei. E aí foi que eu conheci essa pessoa, gente. Isso foi em 2016. Eu conheci essa pessoa, eu tava procurando e essa pessoa apareceu do nada, né? E disse que conhecia, eu mostrei a foto, essa pessoa disse que conhecia ele, que via sempre ele por ali, que sabia, né, aonde ele ficava, nos lugares que ele frequentava e que iria falar com ele, né, ia passar meu contato. E aí eu confiei de passar o meu contato para essa pessoa, para ele poder passar, né, pro pai do meu filho. E ele ficou conversando comigo, né, falou assim: mas por que você quer tanto conversar com ele? Por que você não procura logo a justiça? Ficou me dando conselhos, né, gente? Ficou me dando conselhos. E aí eu disse que eu preferia conversar se eu não resolvesse nada, e aí sim eu ia procurar meus direitos. E aí essa pessoa ficou colocando na minha cabeça que não era pra mim procurar, era pra me colocar na justiça, sabe? Ficou me dando vários conselhos, né? Se passando por uma pessoa muito protetora, uma pessoa muito amiga. E aí eu fui confiando nele, conversar com ele, sabe, gente? No momento de desespero, ele me tranquilizou, sabe? Conversou comigo, tipo, muito de boa, me deu vários conselhos, uma conversa saudável. E aí eu fui, sabe, me entregando no papo dele. E aí eu fui gostando de conversar com ele. E aí eu deixei meu número com ele pra ele passar, né, pro genitor do meu filho. E aí eu fui embora, né? Chegando em casa no outro dia, eu recebi uma ligação, né, do número restrito. E aí eu pensei, deve ser o pai do meu filho, né, que tá entrando em contato, né? O moço deve conseguir localizar e deixou meu número com ele. E aí não era, gente, era essa pessoa me ligando, né? E aí eu atendi, né? E aí ele falou que ainda não tinha localizado ele, que ainda não tinha conseguido entrar em contato com ele para passar meu número. Eu falei, tudo bem, sem pressa, né? Quando você achar, quando você encontrá-lo, ver ele, sem problemas nenhum. Aí ele ficava me ligando, me perguntando se estava tudo bem comigo. E eu esperando outra resposta dele, né, gente? Porque eu estava realmente querendo resolver a minha situação. E aí ele ficava me ligando, super carinhoso, me perguntando se eu estava bem, como era meu dia. Gente, ele começou a me ligar quase todos os dias, né? E eu pensando que ele ia me ajudar, né, resolver a minha situação, né? Então eu atendia ele com educação e esperança, né, de resolver a minha situação. E aí ele ficava me perguntando como eu estava, meu filho, perguntando se eu precisava de ajuda, se estava tudo bem com a gente. Quando o meu filho estava doente também, ele mandava mensagem. Acabou, gente, que aquilo ali virou rotina. A gente ficou conversando, ficava horas e horas. Ele me dava vários conselhos e aí eu gostava, gente, de conversar com ele no telefone, né? Então, aquilo ali acabou virando uma rotina, né? E a nossa conversa ficou indo mais a profundo, né? Que ele falou que eu merecia uma pessoa que me ajudasse, né? Ajudasse criar meu filho, que eu era uma menina nova, né? Que eu tinha um futuro pela frente, que não valia a pena eu ficar perdendo meu tempo procurando pessoa que não queria saber do meu filho.
que ele poderia me ajudar, que ele também estava à procura de uma pessoa, que ele também tinha terminado um relacionamento e também foi complicado, né? Falando um monte de coisas que eu tava passando, né, gente? E aí eu fui e falei, poxa, essa pessoa é muito legal, né? Tá me dando vários conselhos, tá sendo uma pessoa, sabe, que tá me ajudando muito a sair da minha depressão, me dando muito conselho, tá sendo, sabe, super legal comigo. Aí ele me ligou, né, no outro dia e falou assim, por que a gente não marca pra ir no shopping, eu, você e seu filho? E aí eu já vi, né, gente, que ele já tava com outras intenções, né? Eu falei, poxa, eu acho que essa pessoa tá gostando de mim, né? E, tipo, eu não tô querendo ninguém no momento, eu tô querendo resolver a minha situação. E eu já tô cheia de problema, né? E também eu tava desacreditada no amor, gente. Sabe quando você tá desacreditada, não acredita mais em nada, mais em ninguém? Por mais que a pessoa fala ali, você não. Sabe, eu tava mesmo com o coração trancado, eu não tava acreditando em nada, porque eu tava com depressão. Eu criei meu filho sozinha, mãe solo, sofrendo, né? Sabe, gente, tendo que ser forte pra encarar a vida, pra encarar tudo, sendo pai e mãe. E eu tava desacreditada, gente. Eu não tava querendo nada com ninguém, eu só tava querendo criar meu filho, né? Passar por tudo isso e tentar ser forte para poder conseguir criar meu filho. E resumindo, gente, eu resolvi, né, aceitar o convite, até mesmo pro meu filho brincar um pouco, para me sair um pouco e distrair minha mente. Marcamos, né? Fomos pro shopping. E chegou lá no shopping, né? A gente ficou conversando, fomos pra praça de alimentação. Ele pagou de brinquedo pro meu filho brincar. Vou deixar a foto, tá passando aqui em cima pra vocês estarem vendo, né? Olha, gente, como eu tava magra, né? Eu tava com depressão nessa época, gente. Depressão profunda, 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 né? Eu tava muito magra, eu não conseguia me alimentar, eu não conseguia dormir. Eu só chorava, sabe, gente? Já tinha uma vida muito sofrida, já vinha sofrendo muito desde a minha gravidez. E aí, né, a gente conversou, ele perguntou se eu queria namorar. E eu falei a verdade pra ele, falei que no momento eu não tava afim de namorar com ninguém, eu não tava, sabe, eu mal tava conseguindo viver, né? Eu tava vivendo mais pro meu filho e tentando fazer o melhor que eu podia pro meu filho, tá? E aí conversa vai, conversa vem, resumindo de novo, gente, pro vídeo não ficar longo, eu vou ter que ficar resumindo. Ficou conversando pelo telefone e resolvemos namorar. Ele, depois de muita conversa, né, ele me convenceu. No início, né, gente, me mostrando, sabe, tudo flores, tudo um amor de pessoa. Ele era muito bom pro meu filho, gostava muito do meu filho. Ele se preocupava muito comigo. Ele me ligava de manhã pra ver se estava tudo bem comigo, com meu filho. Me ligava na hora do almoço pra saber se eu tinha almoçado. Enfim, e acabei me apegando àquele jeito dele, né, protetivo, um jeito carinhoso dele, né. Aí, resumindo, a gente começou a namorar. E eu resolvi apresentar ele pra minha avó, né, porque eu tava conhecendo ele, mas ele não tinha conhecido a minha avó ainda. E ele também ficou me pressionando, né, pra conhecer minha avó, pra poder começar a namorar comigo sério, conhecer minha família. Ele já sabia da minha história, né, que eu tinha contado tudo pra ele. Muita conversa, gente, muita conversa pelo telefone, ele já sabia da minha história toda. E aí eu resolvi levar ele pra conhecer minha avó, né, achei que já tava na hora. E achei ele uma pessoa super legal, uma pessoa super do bem. E eu falei, que mal tem, né? E aí eu levei ele pra conhecer minha avó, ele conheceu minha avó, gostou da minha avó também gostou dele, né? Domingo em família, ele fazia churrasco, ele comprava pizza, enfim, né? Tudo mil maravilhas, gente. E aí foi se passando o tempo, né? 2 meses de relacionamento, né? Já resumindo de novo, ele começou a se mostrar assim outra pessoa, gente. Ele começou a ser possessivo, né? Ciumento, né? Eu não podia sair de casa. Me ligava todo momento pra saber onde eu tava, o que eu tava fazendo. Ele me ligava de manhã, depois ele desligava, ligava de novo. Na hora do almoço me ligava à noite. E ele queria passar a noite toda conversando comigo no telefone pra saber o que eu tava fazendo, né? E aí eu comecei a ficar um pouco sufocada, gente, né? Porque uma pessoa ficar o tempo todo ali, sabe, querendo saber seu espaço de manhã até a hora de você dormir, né? Teve um dia que eu fui pra casa do meu pai, né? E aí eu não levei o telefone, deixei o telefone em casa. E esse telefone foi ele que me deu de presente pra mim ficar entrando em contato com ele, né? Se acontecesse alguma coisa, meu filho passasse mal, ou eu precisasse de alguma coisa, pra gente se comunicar. Ele me deu o telefone.
Aí eu fui pra casa do meu pai e não levei o telefone, né? Eu falei, eu vou deixar o telefone em casa porque eu vou lá passear um pouco, quanto tempo eu não vou lá na casa do meu pai, não precisa levar telefone. E aí, nesse dia, ele ficou a tarde toda me ligando. E eu já sabia que ele ficava ligando, né, gente? Mas eu falei assim, bom, se eu vou na casa do meu pai, quando eu chegar eu falo pra ele que eu não tava em casa. E aí eu fui pra casa do meu pai, passei a tarde toda lá e ele ligando, 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 né? Eu fui, acho que era umas 2 horas, por aí. Aí eu cheguei à noite, acho que foi 8 horas. Eu cheguei em casa e vi um monte de ligação, né? Eu falei pra ele, eu fui na casa do meu pai, não levei telefone, né? Eu nem sabia que eu ia demorar lá. E aí ele já começou sabe, a alterar a voz, falar, mas por que que você não levou o telefone? Por que que você não me avisou? Mas por que que você foi pra lá? E eu falei, nossa, calma, eu só fui visitar meu pai, nada de mal. O meu pai, quanto tempo eu não vejo ele, né? E aí eu fui lá. Não era pra ter ido lá, não era pra ter ficado lá. Por que você não levou o telefone? Por que você não me chamou pra mim ir lá com você? Por que você tá me escondendo? Eu falei, mas eu não tô escondendo, eu fui só visitar meu pai. E a gente vai ter muito tempo pra você poder também ir lá conhecer, né? Enfim, eu tentando colocar na cabeça dele, né, que eu fui um pouco visitar meu pai e ele já super agressivo, alterado, falando que ele não gostou, né? Aí desligou o telefone, eu fiquei meio assustada, falei, gente, mas eu não fiz nada de mal, só fui na casa do meu pai. Eu fiquei tentando entender, né? E nisso eu aceitei isso, né, gente? Porque eu não falei nada, né? E aí ele foi ficando mais vezes assim, né? Toda vez que eu saía, eu não podia sair. Eu falei, gente, se eu ia no mercado, eu tinha que ir com ele. E a gente não morava junto, né? Eu morava com a minha avó e ele morava na casa dele, né? Em outro bairro. E aí, toda vez que ele vinha para passar final de semana comigo, né? A gente tava junto. E durante essa semana, eu tinha que fazer as minhas coisas, né, gente? Eu tinha que ir no mercado, eu tinha que levar meu filho no médico, eu tinha que viver a minha vida normal. E ele não aceitava, gente, de eu ter amizade, de eu sair sozinha, ficar no portão. Ele não aceitava nada disso. E aí eu comecei a achar estranho, porque eu não podia fazer nada sem ele. Eu só podia fazer tudo se ele fosse comigo. Para mim ir no médico, ele tinha que ir comigo. Para mim ir no mercado, eu tinha que ir com ele. Eu queria que eu ligasse para ele e ele largava tudo que ele estava fazendo para vir. E eu comecei a estranhar, porque eu falei, gente, mas eu nem sou casada com ele, eu nem moro junto com ele. E ele tá assim, estranho, porque não tem nada a ver. E aí eu comecei a ficar, sabe, muito desconfiada. Eu já tava vindo de um sofrimento, né, de uma depressão profunda. Já tava vindo de, sabe, muita luta, gente, muita luta na minha vida mesmo. E então eu não queria mais sofrer, eu não queria, né, arrumar mais outra luta pra minha vida. E aí eu fui achando tudo muito estranho. Eu falei, gente, tá tudo muito estranho. E aí, as pessoas ao meu redor também começou a perceber que ele estava sendo muito possessivo comigo. Eu não podia usar roupa curta, eu não podia sair na rua, eu não podia ter amigas, eu não podia conversar com ninguém, eu não podia falar com ninguém, eu não podia postar foto. E aí todo mundo ao meu redor, né, minha avó, meu pai, minhas primas, todo mundo já tava, né, assustado, achando tudo muito estranho. Falou, Andresa, né, a minha avó falou, Andresa, cuidado, não fica, né, arrumando essas pessoas que você não conhece, você nem sabe direito quem é, você cuidado. E aí eu já fiquei meio assim, né, falei, meu Deus, será que eu fiz uma boa escolha em aceitar namorar, né? Será que essa pessoa não vai de novo, né, me decepcionar, né? E resumindo de novo, né, gente, resumindo de novo. E aí, gente, pra resumir de novo. E aí, vamos lá, gente, eu vou resumir de novo. Ele pegou e não deixava fazer nada. E aí todo mundo da minha família já foi ficando preocupado, foi ficando com medo, né, daquela situação, ficar alterando a voz comigo, né, quando eu saía. Eu não podia falar nada que ele não gostava, que ele já me olhava de cara feia na frente da minha avó. Minha avó várias vezes ficava olhando assim pra ele, porque às vezes se eu falasse alguma coisa que ele não gostasse, ele já me olhava assim com uma cara feia. E daí pra pior, né, gente? Ele me ajudava, né, com meu filho. Ele era uma pessoa muito boa, gente. Eu não vou falar que ele era ruim, porque ele não era, sabe? Ele gostava de me ajudar. Ele sempre estava preocupado comigo, com meu filho, sempre preocupado com, sabe, se faltasse um leite para meu filho ou uma fralda, ele corria, comprava e trazia, sabe? Ele era muito assim,
o coração dele era bom, gente, mas eu não sei o que que acontecia com aquele homem, que ele era muito nervoso, muito, sabe, alterado, uma pessoa muito violenta e muito possessiva, né? Isso tudo me fez eu me esfriar, né? De eu querer gostar dele, eu não conseguia gostar dele, né? Por conta das coisas que ele estava fazendo. A gente já tinha uns 5 meses que a gente estava junto, né? E aí eu fui observando que ele só estava piorando, né? Possessivo demais. Ele gritava, fazia eu passar vergonha. Teve uma vez que eu tava sentada com ele na rua e aí ele deu um grito comigo que meus vizinhos ficou olhando. Todo mundo achava que ele me batia, né? Por conta que aonde ele ia comigo, ele surtava do nada, ele gritava, ele, sabe, ficava gritando. E só dele me olhar de cara feia e gritar na frente das pessoas, todo mundo imaginava que ele me batia. Mas graças a Deus ele nunca encostou o dedo em mim, né? Porque eu não permiti chegar nesse ponto, né? Enfim. Ele gritava muito, gente, comigo na rua, era uma vergonha sair com ele, sabe? A gente fomos num passeio do Cristo, né? Eu vou ver se eu tenho uma foto também, né? Se eu tiver, eu vou deixar passando aqui pra vocês. Esse passeio do Cristo, gente, olha, esse dia aí, eu não gosto nem de me lembrar. Eu não gosto nem de me lembrar, gente. Foi uma vergonha, sabe? Foi ridiculamente, foi... Eu nem quero lembrar, nem vou lembrar, porque senão eu vou até chorar aqui, gente. Ele gritou comigo lá no Cristo do nada, né? Só porque eu falei um negócio que eu nem me lembro o que eu falei. Era por pouca coisa, gente. Não era nem nada demais, né? Era qualquer coisa que falasse que ele não gostava, ele já gritava, alterava. E aí, nesse passeio lá do Cristo, né? Um passeio maravilhoso, um lugar lindo, né? Primeira vez que eu fui conhecer o Cristo com meu filho. Eu tava muito feliz, mas por pouco, gente. A felicidade durou pouco, né? Eu cheguei lá feliz, mas, né, tudo se acabou lá mesmo. Enfim, ele começou a gritar comigo lá no Cristo e as pessoas olhando, né? Tinha um moço, um senhor de idade até, né? Queria até... Perguntou a ele por que ele tava gritando daquele jeito. Ele mandou o senhor, né, pra todo quanto é lugar, né? Porque eu não posso falar que senão vai dar direito nos meus vídeos, nem eu sou acostumada a falar essas coisas, nem gosto de ficar ouvindo. Foi uma coisa horrível e eu falei, não, eu não mereço passar por isso. Eu já passei por tanta coisa, né? E agora passar de novo, novamente, por tudo isso, né? Com meu filho, bebê, né? Com meu filho, que a única pessoa que meu filho tinha era eu, né? Pra dar exemplo, pra cuidar da pessoa que meu filho tinha. Eu falei, não, eu não vou fazer isso com meu filho. Eu não vou deixar, né? Me levar e ficar vivendo isso tudo, permitir. E meu filho chorava, né? Quando ele começava a gritar, alterado, o meu filho chorava muito, né? Meu filho ficava bastante nervoso, né? Chorava. E todo mundo olhando, meu filho chorando no meu colo e ele gritando. E aí foi que eu falei, não, eu não vou ficar mais assim, porque já são 5 meses vivendo isso e cada vez só piora. E aí eu falei, eu não quero mais isso pra mim. E aí foi, gente, que eu resolvi dar um basta, né? Acho que a gente já tinha uns 5 meses juntos, gente. Só que eu não quis mais, falei, vou dar um fim. E a minha avó também falou que se eu continuasse com ele, ela não ia me aceitar lá mais na casa dela, que era pra mim então morar com ele, porque se eu tava permitindo viver tudo aquilo, aquelas vergonhas, ela tava vendo que eu tava sofrendo, né? Já tava começando a sofrer de novo, e ela falou que não, que aquilo não era pra mim. E aí foi que eu também pensei bem, eu falei, não, não quero isso pra mim. E ela falou, você vai morar com ele, né, e deixa o seu filho comigo, eu vou criar ele, o que você puder dar, mandar pra ele, você dá, e eu vou criar ele, porque não tem como você ficar com esse cara com seu filho. E aí foi... Carro do gente. Na hora que eu tô gravando. Agora eu vou ter que esperar o carro passar pra me acabar de gravar, gente. Porque eu tô aqui, ó, pertinho da janela aqui no quarto. Tem que esperar. Já passou o carro, né, voltando o assunto, né, até me perdi onde eu tava, gente, pelo amor de Deus, esqueci. Tá, aí minha avó falou pra mim que se eu gostasse dele, se eu quisesse morar com ele, né, que eu poderia ir, mas que era pra deixar meu filho, né, porque ela tava vendo que não ia dar certo, né, que não era um relacionamento que eu ia ser feliz, né, que se eu quisesse deixar meu filho com ela criava ele sem problema nenhum e que eu fosse seguir a minha vida.
E aí eu pensei bem, gente, noite sem dormir de novo, sabe? Bater na depressão de novo, né? Aquele sofrimento tudo de novo. E eu pensando, e eu falei que não, porque se no namoro eu já tava daquele jeito, né? 5 meses de namoro, né? A situação só piorava. Eu falei pra ela que não, porque eu não queria sofrer. E ela conversando comigo todos os dias, falando que era pra me terminar com ele logo, né? Porque senão não tava dando certo, né? Pra me terminar logo com ele. E aí foi que eu resolvi, né? Falar com ele, porque a minha avó não queria mais ele lá na casa dela, né? Ela falou que ele não era pra ir mais lá, né? Nem no portão, porque ele tava fazendo. Gente, ele tava fazendo tanto escândalo, até mesmo no portão da casa da minha avó, gritando, né? E aí a minha avó falou pra ele que. Aí a minha avó falou pra mim que era pra falar pra ele que não queria mais ele lá, nem no portão. E aí eu resolvi ligar pra ele, né? Pra falar tudo, que eu não queria ficar mais com ele, que eu tinha resolvido, né? Vi que a gente não dava certo. E aí eu criei coragem para falar com ele. Eu fiquei primeiro pensando, estudando como eu iria falar com ele, como eu iria terminar, como, sabe, gente, para ficar tudo de boa e cada um seguir a tua vida, porque eu sabia que não iria ser assim. Eu sabia que ia ser muito difícil, né, para falar com ele, para ele aceitar, mas eu tinha que dar um ponto porque eu não estava feliz, eu não estava sendo feliz, não estava fazendo bem para mim, nem para o meu filho, nem para quem estava ao meu redor vendo, estava vendo que eu não estava feliz, estava vendo que não estava legal, né? Então eu resolvi falar. E aí eu pensei na melhor maneira e eu falei, não, tenho que terminar logo porque já não dá mais. E eu liguei para ele, né, avisando que minha avó não queria mais ele lá em casa, que a minha avó não queria mais ele lá na casa dela e que não era para ele ir mais lá, nem no portão, e também eu não tava feliz, né, com ele, que eu não tava conseguindo gostar dele, ele tava me fazendo afastar dele, né, gritando comigo, falando palavras feias, palavrões, alto, né, toda vez que a gente saía era briga na rua, alto para todo mundo ouvir, ele gritava muito, e isso tudo não tava me fazendo bem, não tava fazendo bem pro meu filho já tava começando a chorar à toa, e que era melhor a gente terminar, cada um seguir tua vida, porque não adianta, né? Ele querer me ajudar, ele querer ser uma pessoa legal só pelo telefone. Quando chega perto, né, era outra pessoa, ele se transformava. Gente, era incrível. No telefone ele era um amor de pessoa, sabe? Era uma pessoa muito legal, muito calma, assim, não falava gritando, ele, sabe, me perguntava como estava sendo meu dia, me ligava para ver se eu tinha almoçado, se meu filho estava bem, se estava faltando alguma coisa. Quando o homem chegava perto, gente, acabava o homem, né? Mudava de uma tal forma que eu não entendi aquilo, o homem gritava, o homem, sabe, se estressava à toa, não podia falar nada que ele não gostava, nem eu sabia o que ele não gostava mais, porque não podia falar nada, do nada ele surtava, gente, era do nada, sabe, às vezes não tinha motivo e ele surtava. Ele era muito ciumento, possessivo por demais, era muito, 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 sabe, muito, gente, muito de, sabe, de não, da pessoa não aguentar. E aí eu falei pra ele que não dava, né? E aí ele falou que, eu vou aí pra gente conversar. E eu falei pra ele não vir, porque a minha avó não queria ele no portão da casa dela e também ela não queria mais ele, que ele fosse atrás de mim. E eu também não queria mais pra ele, né, me esquecer. E aí ele se irmou que ia pegar o celular que ele me deu, né? O bendito celular que tava comigo, que ele tinha me dado, né? Que eu falei pra vocês que ele me deu um telefone pra me se comunicar com ele. E aí ele falou que queria o telefone, porque o telefone era dele, porque ele me deu, mas já que terminou o telefone era dele. E aí eu falei, tudo bem, vem buscar, mas eu não vou estar em casa. Aí ele falou, vou aí agora buscar o telefone. Eu falei, tudo bem, eu tô saindo agora, mas eu vou deixar o telefone aqui com a minha avó, ela vai te dar pelo portão e eu não vou estar aqui, né? Se você quiser pegar o telefone aqui com ela, ela só vai te dar o telefone e você vai embora. E aí eu falei, como ele vai vir, eu vou sair. Eu deixei o telefone com a minha avó e falei, eu vou sair porque eu não tô afim de encontrar com ele. Se ele vir aqui, né, e eu estiver aqui, ele não vai querer terminar, não vai querer aceitar, vai ficar gritando. Enfim, eu já tava com medo, gente, da reação dele, né? Então eu falei assim, é melhor não ficar, né? Vamos evitar e até mesmo pra ver se ele, né, cai na real que acabou. E aí eu saí, fui lá pra casa do meu pai e deixei o celular com a minha avó. E aí eu falei, eu não vou vir agora, eu vou esperar ele,
porque ele vai ficar me esperando até eu vir. Aí eu falei, quando ele for embora, vó, eu vou ligar pra senhora e a senhora me avisa se ele já foi. Aí buscar o telefone. Minha avó, tá bom. E eu fui pra casa do meu pai, que ele não sabia onde era a casa do meu pai, né? Graças a Deus eu não apresentei meu pai pra ele, eu não levei ele lá, então ele não sabia onde meu pai morava. Aí eu fui lá pra casa do meu pai, fiquei lá, né, de boa, esperando, né, da hora dele ir lá buscar o celular e ir embora. Eu falei, vou ter que esperar ele, né, pegar o telefone, até porque o telefone é dele mesmo. E como eu não quero briga, não quero nada, né, quero terminar de boa, deixa ele levar o telefone dele. Foi lá, né, chamou, a minha avó falou que eu não tava, que eu tinha saído, ele falou que era mentira, que eu tava dentro de casa, ficou gritando lá no portão, é mentira, ela tá se escondendo. A minha avó não é, minha avó de idade, né, ele desrespeitando, nada a ver, né. E aí ele falando que eu tava em casa escondida, que ela tinha me escondido, que ela que terminou o nosso relacionamento. Falando um monte de coisa pra minha avó, né, minha avó de idade, ele, sabe, com uma falta de respeito, gente, uma falta de respeito tremenda, né, desrespeitando a minha avó. E aí a minha avó disse que eu não tava, que ela não era mentirosa, que eu não tava, que ela não era mentirosa, e pra que ela iria mentir, né? E ele falando que era mentira, que ela era da igreja, que não era pra ela ficar mentindo, enfim, ele ficou tentando falar pra ela que eu tava em casa. E realmente, gente, eu não tava, eu tava lá na casa do meu pai, né? E aí ele queria entrar pra ver se eu tava em casa, minha avó não deixou, falou que não queria ele dentro da casa dela, mas nem no portão, que era pra ele pegar o celular dele e sumir, ir embora. E ele falou que ia ficar me esperando eu chegar lá no portão. Minha avó, não quero você aqui no meu portão. E ele ficou lá do lado de fora esperando, né, eu chegar. Aí eu liguei pra minha avó, ela disse, ele tá aqui no portão te esperando. Eu falei, meu Deus, é hoje que eu não volto pra casa, né, porque ele deve ficar aí até eu chegar, mas, enfim, eu vou esperar, né, ver se ele desiste e vai embora. E aí eu fiquei lá no meu pai, né, esperando pra ver se ele ia embora, pra mim ir pra casa. E aí, gente, deu a noite e nada dele, né, ir embora. Ele ficou lá esperando. Aí eu falei, acho que eu vou dormir aqui hoje. E aí eu contei pro meu irmão o que tava acontecendo, né? Contei pro meu irmão, resolvi contar pro meu irmão, pra minha prima. Elas falou que, Andressa, você tá correndo risco, isso não é normal, né? Você já falou que não quer ficar mais com ele, você já deu o celular que ele falou que era dele. Então agora ele não pode ficar mais, né, te perseguindo, ele não pode ficar mais procurando você. Se você não quer ficar mais com ele não tem mais nada que ficar atrás de você, né? Agora você tem que tomar as providências, né? Porque se ele continuar te seguindo é perigoso. E aí eu já fui ficando com medo, né? Que a minha prima foi me alertando. E aí eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? E eu não tinha nenhum outro lugar pra ir, né? A não ser ficar na casa da minha avó. Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer, né? Pra poder ir embora, né? Pra outro lugar que eu não tenho. Eu falei, eu vou ter que dar parte dele mesmo. Porque se ele começar a me seguir, como eu vou fazer? E aí eu fui ficando preocupada. E aí deu a noite, né? Eu liguei pra minha avó, já era um pouco tarde. Falou que ele não tava mais lá. E eu fui pra casa cheia de medo, né? Correndo com meu filho. Cheguei em casa, a minha avó trancou tudo, né? A gente começou a ficar com medo, né? A minha avó me emprestava o celular dela pra me mexer, porque eu não tinha, né? Ele levou o que ele tinha me dado e eu fiquei sem telefone. O celular da minha avó pra mim usar, né? Que eu tinha, na época eu tinha Facebook, né? E o Zap. Como ele levou o celular, né? Que era dele, né? O meu Zap foi com ele e o Facebook ficou aberto, né? No celular. Ele começou a escrever um monte de coisa. Aí eu entrei no celular da minha avó, né, pra entrar no meu Facebook. Ele escreveu assim pra mim no mensageiro: se você não voltar pra mim, eu vou começar a te infernizar. Se você não voltar pra mim, eu vou começar, né, a atrapalhar a sua vida. Gente, eu vou falar algumas coisas assim, né, restrita, porque senão o YouTube vai restringir esse vídeo. Então eu não posso falar muita coisa aqui, né, que eu queria falar. Então eu vou ter que falar algumas palavras restritas, né? Vocês estão me entendendo, porque senão o YouTube vai restringir esse vídeo, né? E aí ele disse que se eu não voltasse pra ele, né, ele iria atrapalhar a minha vida. E aí eu já fui ficando, né, preocupada, e ele mandando essas mensagens lá no Facebook, né? E aí ele tava com meu Facebook aberto lá. Só que eu não imaginei que ele iria começar a usar meu Facebook se passando por mim, fazendo um monte de coisa. Gente, ele trocou a foto da minha capa do meu Facebook, né? Quando eu ganhei meu filho, eu tirei foto pra mim, né? Privadas, que eu deixei guardado no telefone.
que eu deixei guardada pra mim, né, gente? Ele foi e postou tudo aquilo lá na capa do meu Facebook, ele trocou. Tava uma foto, ele foi e botou eu, né? Quando eu tinha acabado de ganhar meu filho, eu tirei uma foto. Não foi nem eu que tirei, foi a minha tia e me mandou. Ela tirou uma foto minha, eu tava toda assim, sabe, gente? Porque como eu falei pra vocês, eu tive depressão, né? Na minha gravidez toda, depois da minha gravidez também. Então, na minha gravidez, eu tava bastante arrasada, né? Eu fiquei numa situação crítica. E aí a minha tia tirou uma foto minha, né? E tinha me mandado. Pois ele tava com essa foto tava no celular. Ele mudou a capa, botou essa foto, gente. E ele ainda escreveu assim: olha quando eu fico quando a minha máscara cai. Eu falei, gente, eu não acreditei. Quando a minha prima falou, Andresa, olha aí no seu Facebook, porque você fez isso, porque você escreveu isso na capa, todo mundo me mandando. Eu nem tinha visto ainda, né? Ele trocou, né? Porque ele falou que se eu não voltasse pra ele, ele ia começar a me atrapalhar a minha vida. E aí eu não tinha visto. A minha prima ligou, né, pra minha avó e falou, manda a Andressa entrar no Facebook dela. Por que que ela fez isso no Facebook? Quando a gente olhou, que viu aquilo, ele escrevendo aquelas coisas, falando que eu tava maluca, falando que eu era mau caráter. Gente, ele escreveu, me arrasou no Facebook. Eu falei, gente, agora eu preciso trocar a senha do meu Facebook, porque tá com ele e ele vai ficar... E um monte de gente conhecida, né, gente? Parente, família, pessoas conhecidas, vizinhos. Eu falei, meu Deus. E ele me arrasando lá no Facebook, botando fotos privadas minha que não era pra colocar. Fotos de quando eu, sabe, eu tava com depressão. Fotos privadas mesmo, gente, sabe? Bem pessoais. Quando eu tinha ganhado meu filho, que eu tava, sabe, no hospital. Ele postando aquelas coisas. E eu pedindo pra ele parar, por favor. Ele falando que não ia parar, porque eu tava devendo ele. Porque ninguém mandou eu ficar com ele e depois largar ele, que eu usei ele. Enfim, começou a falar um monte de coisa, sabe? E eu falando pra ele seguir a vida dele, que eu não queria ficar mais com ele. Ele falou que ele não ia, que ele ia ficar me seguindo. E aí foi que eu comecei a ficar com medo, que ele falou que ele ia me seguir. E eu falei, meu Deus, e agora? Ele começou a me seguir mesmo, gente. Começou a ficar na porta da casa da minha avó, né? De noite e de madrugada. E aí eu não podia sair de casa. A minha avó saía, né? E aí os vizinhos falavam que tinha um homem estranho rondando de madrugada, né? Lá na rua. Eu falei, ai meu Deus, eu não acredito que é ele. E a gente começou a ficar com medo, né? A minha avó falou muito comigo, falou pra que eu fui, né, me envolver com uma pessoa sem conhecer. E, nossa, falou, gente, falou, né, com toda razão, falou as coisas certas que eu tinha que ouvir, né? Então, fiquei ouvindo ali, calada, né, sem poder falar nada, porque realmente eu tava errada. Pensando também o que eu ia fazer, porque começou a me ameaçar. Eu falei, não, vou ter que dar parte dele, né? Uma coisa que eu não queria, eu vou ter que fazer, porque ele já começou a seguir... E ele no Facebook, no Zap, se passando por mim, né? Falando várias graças para as pessoas que estavam no meu Zap. Sabe, se passando por mim, chamando a garota de um monte de coisa. Os meus colegas, pessoas assim, que era bem próxima a mim, que tava no meu Zap. Ele ficou se passando por mim e falando um monte de coisa, sabe? Um monte de coisa, falando que tava apaixonado, que eu tava apaixonada por ele, né? Só que não sabia o que ia fazer. Ele se passando por mim e a minha colega dando conselho pra mim, pensando que era pra mim, né? Falando pra ele, pra mim, né? Casar, já que eu gostava dele e tal. E ele, sabe, fazendo coisa, gente, que não parecia ser ele, cara. Parecia ser outra pessoa. Parece que o cara, sei lá, tava surtado, né? E aí ele botando no Facebook foto minha com ele, sendo que eu já tinha botado solteiro e tirado todas as fotos que eu tinha dele comigo, né? Ele foi lá, colocou as fotos de novo no perfil e todo mundo gente. Ela não terminou com esse cara, né? As pessoas sem entender, porque cada dia ele fazia alguma besteira no Facebook, tava fazendo uma palhaçada lá no meu Facebook, escrevendo um monte de coisa, sabe? Ao meu respeito, se passando por mim. Eu mandei minha prima escrever pelo Facebook dela que o meu Facebook foi hackeado. E aí eu tentei avisar algumas pessoas também que meu Facebook tinha sido hackeado, né? E aí eu fiquei com vergonha de falar para as pessoas, né, que era meu ex-namorado que tava se passando por mim, o meu ex-namorado que tava fazendo tudo aquilo, né, gente? Eu fiquei com vergonha. Só quem era mesmo da minha família, né, vó, primas, irmão,
essas pessoas assim que sabiam do que estava acontecendo, mas as outras pessoas, colegas assim, eu fiquei com vergonha de contar. E minhas primas falava que era muito perigoso, que eu tinha que dar parte dele. Consegui, né, achar um colega meu, eu contei pra ele, eu falei que eu tava desesperada, que meu Facebook tinha sido hackeado, e eu resolvi contar a verdade pra ele, que era um ex meu, e ele resolveu me ajudar, que ele entendia, né, a gente sabia mexer nisso. Ele foi, conseguiu, né, me ajudar, conseguiu tirar a minha senha de lá, trocar, e aí ele perdeu o acesso no meu Facebook. Foi aí que ele ficou mais nervoso, porque ele viu que eu troquei a senha, e aí não tinha como mais ele ficar me chantageando e nem ficar mexendo nas minhas redes sociais. O Zap, eu já tinha avisado para todo mundo que estava no meu Zap, para poder desfazer daquele número que não era mais meu, e então as pessoas foi apagando o número, e o Facebook sumiu de lá do telefone, né? E aí foi que ele ficou com mais raiva, porque não dava pra ele fazer mais graça. E aí ele começou a me seguir, né? E mandar mensagem pra pessoas da minha família, né? Prima, pra minha tia, pra minha avó. E aí ele começou, gente. E aí que foi a parte mais difícil, né? Porque a gente ficou recebendo muito, muito, muito pesada. Ele dizendo que a gente poderia até ir na delegacia, que ele não ligava, que poderia mostrar lá na delegacia as mensagens, que ele não tava nem aí, que ele ia fazer mesmo, tanto chamando a polícia ou não, que ele não tinha medo, e ficou mostrando, sabe, sinal de... gente, isso aí que tá escrito aí. Então a gente começou a ficar com medo, literalmente, porque ele não tava com medo da gente ir na delegacia da parte, não tava com medo da gente mostrar mensagem, e mandando várias mensagens para todo mundo da minha família, pra mim, mensagem falando que iria, né? Isso aí que vocês estão lendo aí, falou que eu não prestava, falou que ia acabar, porque eu acabei com ele também. E, gente, olha, eu fiquei em desespero, porque tava quase saindo da deprê, né? E aí vem isso tudo de novo, um baque. E eu comecei a ficar triste, deprimida de novo, sem poder sair de casa, né? Com medo até de ficar em casa. E aí os vizinhos falavam que tinha um cara estranho andando, né, na rua de madrugada e de manhã também, de manhã bem cedo. E aí a gente começou a ficar com medo, literalmente, né, porque assustador, né, porque a gente não sabia do que ele seria capaz. Gente, eu vivi um ano de atormento, sério, um ano, até esse cara me esquecer. Eu não podia ir pro shopping, porque no shopping era o lugar que eu sempre tava com ele. Então eu não podia ir porque eu poderia encontrar ele. Eu não poderia ir numa praça. Os lugares que ele sabia que eu frequentava, os lugares que eu ia com ele, ou que ele sabia que eu frequentava, eu parei, né, de frequentar. E aí as pessoas da minha família começaram a dar parte dele, a minha tia, porque ele disse que ia... Isso mesmo que vocês estão lendo aí embaixo, com ela, com a minha avó também. E aí as pessoas da minha família começaram a dar parte, né. Por último foi eu que dei parte, porque eu ainda esperei pra ver se ele ia parar, mas... ele não parava, ia mesmo, e falava só coisas que eu nem vou poder falar aqui, gente, não vou. Primeiro que não é legal, né, esse tipo de atitude, não foi nada fácil pra mim viver isso, e também o YouTube não aceita, né, essas coisas aqui, então eu não vou falar, né, enfim, mas foi muito triste, gente, foi um ano de sofrimento com esse cara atormentando, né, e a gente não sabia, eu não sabia o paradeiro dele, né, eu não sabia aonde ele estava morando, né, para poder localizar ele, mas era um tormento. Foi para outro lugar, né, ele não estava mais na cidade que ele estava morando, ele já tinha ido para outro lugar, e aí ele ficava desse lugar que ele estava, né, ficava mandando mensagem, ligando. Ele descobria as redes sociais dos meus parentes para poder ficar mandando mensagem, falando que para mim se cuidar, que pra mim não sair na rua, pra mim não ficar dando mole. Ele ficava falando, sabe, gente, só ameaça mesmo. E aí todo mundo começou a ficar, né, com medo, preocupado, e ele não tava morando no mesmo lugar que ele tava, gente. Ele tava escondido, né, sabe lá Deus aonde, mas sempre mandando mensagens, né? Acho que foi um ano ou mais de um ano até ele me esquecer, passando por esse processo. E ele sempre mandando mensagem, sempre falando que me amava, mandando mensagem para todo mundo da minha família. E foi bem difícil. E eu acho que eu fiquei um ano e meio sendo perseguida por ele.
Ele não me deixava em paz de jeito nenhum. E é isso, gente. Essa é a minha história, né, do que aconteceu comigo em 2016. Hoje, graças a Deus, né, eu não encontro ele mais em lugar nenhum, né? Eu bloqueei ele das minhas redes sociais. Eu não sei mais do paradeiro dele. Hoje, em 2023, eu não vejo mais essa pessoa. Eu não sei se ele existe mais, né? Graças a Deus, né, tudo isso acabou. Hoje eu conto, assim, ainda meia, né, preocupada, mas Deus é fiel e bom na minha vida. Foi mole passar por tudo isso, não foi fácil. E eu venho aqui, né, falar pra você que tem um relacionamento abusivo, vivo com pessoas ciumenta, possessiva. Gente, isso não é uma brincadeira, tá? Começa assim mesmo. Você não pode falar com isso, você não pode fazer assim. E daí vai, né, gente? Só piora, né? Você que tá num relacionamento abusivo, né? Tome cuidado, fica atenta, alerta. Hoje eu me arrependo de tudo. Eu me arrependo da primeira vez dele ter falado comigo e eu não ter tomado uma atitude ali mesmo. Não ter tomado uma atitude, né? E é isso, gente. Essa foi a minha história, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa muito like aí. Não é uma história muito boa, mas eu resolvi compartilhar com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Vou deixar também meu Instagram, tá passando aqui, se vocês quiserem ir lá me seguir, tá bom? E até o próximo vídeo.